noite. Eu posso pedir algo a vocês? Venham para frente. Pode ser? Que a gente fica mais aconchegado, mais perto um do outro. Nós vamos falar hoje sobre família. Olha só. Né? Família é algo que vive grudadinho, pertinho um do outro. Bora, venha. Não? O ar, aqui, ó, aqui o ar bate menos. Aqui é onde menos bate o ar. Mas tudo bem, já melhorou, né? Bom, gente. Então, vamos lá. Vamos à nossa conversa. Outra coisa também que eu quero dizer a vocês é isso. Eu não estou aqui para dar uma aula, nem tampouco para fazer uma palestra. Eu estou aqui para conversar com vocês. E conversar pressupõe um diálogo, não é mesmo? Então, em determinados momentos, a gente vai ter uma troca. Porque, repare, né, do que é que nós vamos falar, conversar, aliás. Nós vamos falar sobre família. Todo mundo aqui sabe o que é isso. Então, não tem nenhuma novidade. Né? É diferente como um palestrante ou um facilitador chega aqui com um tema, né, um pouco desconhecido. Mas esse tema aí, quem não conhece? Todos nós conhecemos esse tema. Aliás, conhecemos esse tema na pele, porque vivenciamos esse tema no nosso dia a dia. Não é verdade? Alguém aqui existiu ou existe sem família? Impossível, né? Família é algo inerente a nós, seres humanos. Nós precisamos de uma família. O pintinho, quando sai do ovo, começa a ciscar e vai embora. Né? O gatinho também, mas o ser humano não. Se não tiver uma mãe ali, né? Alguém, mesmo que não seja a mãe biológica, mas alguém que faça o papel de uma mãe cuidadora ou de um pai cuidador, né? Será difícil para ele, muito difícil. Então, família é algo que nós conhecemos bastante. E é sobre isso que a gente vai conversar. E mais do que conversar. É sobre isso que eu quero que a gente faça uma reflexão. Porque a família é algo muito importante. Não é à toa que nós estamos na família que estamos. Quando a gente diz assim, não existe, né? A dizer assim, não, essa família não tem nada a ver comigo. Isso não existe. Você está exatamente na família onde você devia estar. O Espiritismo nos mostra isso. Né? Nós estamos na família, nascemos na família onde devíamos nascer. E aí a gente vai conversar sobre isso. A gente vai refletir exatamente sobre isso. Porque essa família é exatamente a família que eu deveria ter. Por que isso? Né? O Espiritismo vai nos mostrar isso. A família fornece ao ser humano uma base na qual ele se referencia para as realizações humanas reencarnatórias. O ser humano, psicologicamente, necessita de um referencial no qual possa se inserir quanto a uma origem
e quanto a um grupo afetivo ao qual se sinta ligado. Então, a família é uma necessidade psicológica de todos nós, além de ser uma necessidade física quando somos crianças, né? Que precisamos de alguém que nos alimente, de alguém que nos ensine, de alguém que nos vista, né? De alguém que cuide da gente. Além dessa necessidade inicial, que é uma necessidade bem orgânica, bem básica, a família também tem uma necessidade psicológica interna em todos nós. Porque, afinal de contas, o nosso psiquismo é formado aonde? Aonde formamos o nosso psiquismo? Na família, né? Apesar de que, como somos espíritos, encarnamos já com uma série de conhecimentos, né? Com uma série de habilidades, usando a palavra de Adenauer, né? Nós encarnamos já com uma série de habilidades já adquiridas de outras encarnações. Mas, mesmo assim, nessa encarnação, na encarnação que estamos, o nosso psiquismo se forma, o nosso eu, o nosso ego desta encarnação se forma dentro de uma família. Concordam comigo? Certo? Então, vamos lá. Qual é o objetivo dessa aula? É a percepção do papel da família no desenvolvimento da sociedade e de nossa responsabilidade pessoal dentro do grupo familiar. Então, eu vou dividir. Primeiro, a gente vai conversar um pouco sobre essa questão de família no desenvolvimento da sociedade. E depois vamos refletir bastante sobre a nossa responsabilidade dentro de uma família. Em que famílias estamos? Por que estamos nessa família? Para que estamos nela? Né? Então, a aula vai ser basicamente isso. E aí eu posso perguntar a vocês, o que é que vocês acham que seja uma família? Quem gostaria de responder? O que vocês pensam? Uma família é... Diga. Boa noite. Eu acho que família vai além de onde você nasce, sabe? As pessoas que você nasce. Certo. Eu acho que família são pessoas que você se sente confortável, se sente à vontade, enfim. Você ampliou bastante o conceito de família. A gente vai chegar lá, né? O que mais? Ela coloca que é um grupo de pessoas onde tem afinidades. O que mais? Isso define tudo? Isso diz tudo? Boa noite. Também acredito que sejam pessoas que nós temos motivos, né, pelo qual venhamos encarnados nessa vida próximo, com algumas necessidades, né, e por isso que nós também escolhemos nossa família, digamos, já é algo pré-concebido. E, de certa forma, mesmo que não seja de uma maneira instrutiva, né, educadora, nós estamos sempre evoluindo juntos, né, nos desenvolvendo com auxílio um do outro, no sentido espiritual mesmo que não venha como uma mãe ou como um pai ali dando um norte, um direcionamento. Isso, você trouxe um aspecto bem interessante, que nós também vamos conversar com ele, né? A família enquanto núcleo de desenvolvimento.
né? Estamos ali para crescer, para aprender e para ajudar o outro a crescer e aprender a se desenvolver também. Mas alguém gostaria de definir família, de conceituar? Eu acho que família vai além de elo com as pessoas, vai para afinidade de você receber prosperidade das pessoas e poder proporcionar prosperidade para as pessoas. Você que estão com proporcionar você. o quê? Prosperidade. Prosperidade. Prosperidade em que sentido? De harmonia, Ah, ok. afeição. Uhum, certo. É um pouco a questão da afinidade, né? Família como um grupo de afinidade, né? Além do grupo consanguíneo, do grupo social. Mais alguém? Então, vamos lá. Vamos ver agora direitinho o que é essa família mesmo e como a gente pode se situar nela, certo? A origem da família estende-se por um passado imensurável e se perde no tempo por ser impossível definir sua extensão. Né? Eu acho que desde que o homem é homem, a família existe. Eu fico pensando lá no Homem da Caverna, né? Mas ali já havia, ele podia até não ter o conceito de família. Com certeza ele não tinha ainda o conceito de família, né? Mas a família estava ali, existia ali, né? No entanto, é singular a ideia de que os seres vivos se unem e criam vínculos uns com os outros desde sua origem, seja em decorrência do instinto de perpetuação da espécie, seja pelo desejo de não viver só, a ponto de se ter por natural, muitas vezes, a ideia de que a felicidade só pode ser encontrada a dois. Então, como eu falei, a gente vai primeiro, no objetivo, conversar um pouco sobre a família enquanto uma célula social. E aí a gente vê, então, que a família sempre existiu, né? Nós, seres humanos, sempre estamos inseridos dentro de um grupo, seja por afinidade, seja por necessidade. No início, a família era uma necessidade de subsistência, de sobrevivência, né? Inicialmente, a família se forma assim. Depois a gente vai ter a família tribal, que já é uma família um pouco mais evoluída, né? Onde as pessoas já trabalham, já se conhecem, já têm uma noção, um conceito de família, né? E, ao longo do tempo, esse conceito de família vai se alterando, vai se modificando, porque a proporção que o espírito evolui, ele leva também essa evolução a todas as suas formas de interrelacionamentos. Hoje a gente não se relaciona mais como alguém do século passado, né? O espírito está aqui na sua jornada evolutiva. Vocês já devem ter visto isso em outras aulas, né? Para que encarnamos? Qual é o motivo da nossa encarnação? O motivo da nossa encarnação é exatamente o aprendizado, o desenvolvimento da gente, né? Somos espíritos, fomos criados simples, ignorantes, e estamos aqui aprendendo numa jornada de aprendizado. E a proporção que esse espírito evolui, os seus relacionamentos, o seu estar no mundo vai ficando mais complexo. E as coisas vão se reestruturando, se desconstruindo e se construindo de uma nova forma. Isso aconteceu também com a família. A família é um elemento ativo. Nunca permanece estacionada. Acabei de falar isso. Se modifica à medida que a sociedade evolui. E, por estar em constante evolução,
diversos foram os modelos familiares existentes ao longo da história, cada qual com seus ditames, diretrizes, costumes e práticas. O homem percorreu um longo caminho de experimentos e, a cada estágio avançado, pouco a pouco, descobertas eram alcançadas e a humanidade progredia. Então, a gente teve várias famílias, várias formas de se reunir em grupo e se tornar família ao longo da nossa história, ao longo da nossa evolução, né? E aí, hoje, nós temos várias formas de família, inclusive o direito de família, porque família é um tema estudado por várias ciências, né? Por vários campos de saber, melhor dizendo. O direito, por exemplo, se tem aqui algum advogado, tem um campo do direito só para a família, né? Direito da família. A psicologia estuda a família. A sociologia estuda a família, né? Então, é um tema assim, bastante que os vários saberes se debruçam para estudar. E, para nós, espíritas, a família também é um núcleo psíquico de aprendizagem. E, por ser um núcleo psíquico de aprendizagem, ela é muito importante. Temos que estar atentos a esse núcleo. Temos que estar sempre nos referenciando dentro deste núcleo, né? Porque na família a gente vai desempenhar diversos papéis. Mãe, filha, avó, tia, sobrinha, irmã, né? Amigo, quando você traz a família maior, que amplia o conceito de família, né? Amigo. Então, e em cada momento desse, nós temos papéis definidos, tanto socialmente como psicologicamente, que temos que vivenciá-los. E a grande pergunta é: como estou eu nesse papel? Né? Essa é a grande pergunta que a gente tem que se fazer. Então, dentro desses modelos de famílias existentes, eu vi lá no direito, eu tenho uma filha também que é advogada, ela me disse: minha mãe tem assim umas 36 formas de família hoje em dia, né? Eu peguei apenas 4 para a gente conversar, né? Porque também o nosso objetivo aqui não é estudar a família dentro desse crivo, mas sim dentro do crivo da evolução espiritual, né? Então, eu peguei a primeira, que é a família patriarcal. Aí peguei uma foto bem significativa dessa família, né? Concordam comigo? Uma foto bem significativa. O patriarca, o pai ali sentado, né? Nessa família, o pai era que mandava, ele que saía, ele que era o provedor, né? Essa família ainda existe até hoje. Eu tenho um sobrinho que ele não admite que a mulher dele trabalhe. Ele é o provedor da família e pronto. Hoje ela já trabalha. Por quê? Porque a família começou a falar com ele, a conversar com ele. Que é isso? Cada um dando a sua opinião e ele acabou cedendo, né? Mas ele era o provedor. Então, esse é o modelo de família. E aí eu quero que vocês comecem a pensar: qual é o modelo da minha família? Ainda estou no modelo patriarcal? Como é que eu estou vivendo o modelo da minha família? Eu peguei esse modelo e, a partir do século XXI, como a família, a partir do século XXI, foi reinventada por várias razões sociais, culturais, inclusive razões até econômicas, porque a mulher saiu para trabalhar, né,
deu a liberdade dela, disse, ó, chega, fogão não é mais para mim, eu vou para a rua trabalhar, não é isso? Então, hoje, a gente tem tipos de família. Família mosaico, meu filho tem essa família, é uma família muito interessante, que é assim, eu me casei, tive filhos e me separo. Ela se casou, teve filho e se separa. Aí eles dois se casam. Então, tem os meus, os seus e os nossos. Não é isso? Meu filho vive essa família e eu vivo essa família com ele. E ela é uma família muito interessante, porque é uma família muito rica em pessoas, em opiniões. É uma família muito diversa. E a gente aprende muito nessa família. Aprende a aceitar o outro. Aprende a conviver com as diversidades. Né? Que, por exemplo, meu filho, ele foi, primeira vez, ele não casou a primeira vez, mas teve um relacionamento e teve uma filha. A minha nora também. Mas minha nora foi casada mesmo, a primeira vez, e teve um filho. E agora eles estão casados e têm os filhos deles. Né? Então, os seus, os meus e os nossos. Bom, e aí é bem assim. Né? E as crianças vivem também um mundo muito cheio de perguntas e de questionamentos. Porque, assim, por que Sônia é a avó de Gabriel e não é minha avó? Né? E aí você vai tentar explicar para a criança e pensa que ela aprendeu. Aí, passado uma semana, ela vem e faz a mesma pergunta. Por que você é minha avó e não é a avó de Gabriel? Aí você vê que ela não entendeu. Né? Por mais que você queira explicar para ela, fala, olha, sabe qual é o melhor aqui? É a gente adotar. Então, Gabriel vai ser meu neto também, Sônia. Bernardo vai ser seu neto, então vamos adotar. Resolvemos assim. Né? Com o passar do tempo, é claro, hoje, eles já entendem. Mas, quando eles tinham 3, 4 anos, eles não entendiam, né? Como é minha avó. E, num determinado momento, meu filho ia fazer uma festa, Bernardo ia fazer 2 anos, vamos fazer uma festa. Aí ele disse assim, mas eles estavam construindo uma casa. Aí disse assim, eu não tenho condições financeiras para fazer uma festa grande. Então, vamos fazer a festa só da família. Sim, vamos fazer a festa da família. Aí, a Anaís, que é a filha dele, disse assim, mas eu vou convidar minha mãe, minha avó e minha tia. Aí, Gabriel, que é o filho dela, disse, se a Anaís convidar a mãe, eu também vou convidar. Meu pai... Bom, para encurtar a conversa, não houve a festa. Né? Porque, quando eles começaram a convidar os seus parentes, porque eram parentes deles, né? Não tinha condições mais de fazer uma festa pequena como o Mauro queria. Não, meu filho é Mauro. Então, a festa foi na escola, porque aí era um dia de semana, vai quem pode. Né? E a festa ficou sendo pequena. Então, essa família mosaico é muito interessante. Quem vive nela ou participa dela sabe disso. Né? Como a gente tem que, em determinados momentos, o jogo de cintura que a gente tem que fazer para conciliar e conviver bem, né? Que é isso que a gente tem que fazer, afinal. A empatia que a gente tem que usar. A segunda família que eu coloquei ali foi... A segunda não, já é a terceira ali, né? Porque a primeira foi a patriarcal, a mosaico, essa é a monoparental. É a família de uma única pessoa que é o responsável da família. A gente tem muito isso no Brasil, então, a gente tem muito isso, né? Principalmente nas camadas sociais menos favorecidas, né? As mães que cuidam dos seus filhos sozinhos. Então, também é um tipo de família bastante conhecida. E, por fim, a família homoafetiva, né? Que ela começa exatamente a partir desse século XXI, né? Dessas mudanças todas que a família vem sofrendo ao longo dos anos.
E aí eu vou perguntar a vocês, então, agora. Qual é o modelo de sua família? Quem falou? A sua? É interessante? O que mais? Alguém mais? Ele tem a família mosaico. Quem tem? A sua é mosaico também. Bastante interessante, né? Bastante mosaico. Ótimo, ótimo. O que mais? Alguém aqui com a família homoafetiva? Seu filho, lindo. O que mais? Monoparental? Ela tem uma família monoparental. A sua ou de alguém que você conhece? A sua família é monoparental. Corajosa. O que mais? Vamos lá, tem um bocado de gente aí. Alguém aqui tem a família patriarcal ainda? Vive numa família... Eu não diria patriarcal, porque os dois têm a mesma função na família, os dois são provedores, os dois educam os filhos. Quando eu casei com meu marido, ele já tinha 2 filhos, mas a mãe não quis, né? E até hoje a gente não sabe por onde anda. Então, um tinha 1 ano de idade, a menina tinha 3 anos e o menino tinha 11 meses. E são meus filhos, né? Então, não entra no mosaico, porque eu não tinha filho. Quase um mosaico, quase né? um mosaico. É um mosaico mal feito. É um mosaico de perna torta. E depois tivemos mais 2 filhas. Mas os meninos, os primeiros, eles me chamam de mãe, foram criados como filhos. E, enfim, são meus filhos. E o meu filho, que é o segundo, né, dos 2 lá, ele tem uma família homoafetiva, ele é casado com um menino. Mas alguém tem aqui realmente uma família patriarcal? Assim, papai, mamãe. Seu pai tem uma família patriarcal. Que ele é o provedor dentro daqueles ditames, daquelas regras e daquelas normas. Né? E vocês aí? Tem um grupo ali que está no silêncio. O Fundão. Como é a família do Fundão? Hein? Família de pets? Certo. Tem agora essa nova? Pois é. Diga. A família em que os dois são provedores, que os dois cuidam, os dois educam, os dois participam. Qual seria o enquadramento dessa família? Essa família é uma família também bem moderna, né? Porque foi a família que foi... quando a família patriarcal ela se desfaz, ela não se desfaz, porque até hoje ela ainda existe. Existem pessoas que ainda convivem nessa família. Mas, quando a mulher deu o seu grito de liberdade, né? Século XIX, fim de século XVIII, início do século XIX, e aí tem uma série de acontecimentos sociais, culturais, econômicos, e ela sai para trabalhar, então ela quebra um pouco aquela família patriarcal em que o homem era o provedor. E ela passa a ser também a provedora junto com ele. São né? ambos colaboradores. E que não seria também a família matriarcal. Não seria. Né? Já é um outro tipo de família. Como eu disse, eu peguei apenas 3 modelos. Existem vários tipos de Mas eu acho que modelo. esse modelo que eu estou me referindo agora, eu acho que é o modelo hoje predominante. Né? Eu não sei. Isso aí eu não sei lhe dizer se é o predominante, porque a família mosaico é muito encontrada também hoje em dia. Muito. Porque as pessoas começam a se divorciar, a se separar e a formar Agora, novas eu famílias. acho que existe uma vertente. Né? Quando você fala dessa família mosaico, você está falando em relação aos filhos. Né? A estrutura em termos de filhos. Mas, em relação a provedor... Sim, sim. Entendeu? Acho que seria
No caso, por exemplo, seriam os dois. Os dois. Os Eu provedores acho que aí seriam os a dois. questão dos filhos, né? É, isso. Nessa classificação. Aí. Isso, certamente. Então, eu acrescento com bastante louvor a família matriarcal, porque existem muitas situações em que o homem na família ele é hipossuficiente economicamente. Ele depende da mulher. E a mulher é a grande provedora, a mulher é a que mantém tudo e todos. Não que ele não trabalhe, não que ele também não produza, mas ele tá hipossuficiente mesmo, economicamente falando. Então, a família matriarcal hoje ela é muito presente. Muito presente. Ok. Esse modelo. A gente volta. Esse modelo lhe traz alguma implicação? Viver numa família dessa traz alguma implicação? Tem algo que você gostaria de destacar? Por exemplo, eu vivo numa família X e dentro dela eu me sinto assim, ou assado, ou... Entendeu? No sentido de o que implica para mim. Tem alguém aqui que... Não exatamente a minha, mas a do meu filho, porque até hoje, meu filho tem 4 anos casado, né? E, assim, vivem maravilhosamente bem, são bem organizados em tudo. E, até hoje, a culpa é minha e do meu marido, que não soubemos educar, e, por isso, ele tem uma família homoafetiva. Então, até hoje, assim, todos os dias a gente recebe alguma pedra de algum lado, algum comentário de algum sentido, e isso fez com que nós nos uníssemos ainda mais, nos fechássemos ainda sim, mais. agora, porque quando você começou a falar, eu não entendi, agora eu entendi. No caso, você fala da aceitação dos outros, ok. Mas você ia colocar alguma coisa? Não, eu peguei somente 4. As 4. Né? Mas ela já trouxe outra. Não, entendeu? Porque há diversos modelos. Diga. Eu estava refletindo. Na verdade, eu nasci numa família patriarcal. Essa família virou... Meu pai faleceu, então minha mãe virou a provedora da família. Então, ela se transformou numa família... Não. Matriarcal? Não. Monoparental. Monoparental. E hoje eu tenho uma família moderna do século XXI. Os 2 são provedores, os 2 educam. Ok. Então, tem esses 3 modelos aí na minha vida, né, Hermênia? Mas, de acordo, como é seu nome? Lá atrás, o Fudão. Jaciara? De acordo com o Jaciara colocou, realmente, talvez essa família onde os 2 são provedores seja a que a gente mais encontra, porque mesmo na família mosaico, né, a gente tem os 2 provedores. Ok? E a gente tem também uma família idealizada, viu, gente? Aqui tem uma família idealizada, aquela família que eu gostaria de ter e não tenho. Né? Vive esse sonho. Vive esse sonho. Não, ninguém idealiza a família. Todo mundo está bem satisfeito com a família que tem. É isso? Que bom. Que grupo amadurecido esse, sabe? Vocês são as pessoas bastante maduras, né? Estão satisfeitos com o que têm, né? Porque a família idealizada, ela muitas vezes é fruto de lembranças de outra encarnação. Algumas vezes. E algumas vezes ela é fruto da insatisfação por estar na família em que está, né? Às vezes pode ser os dois vieses que lhe levam a idealizar uma família. Diga. Boa noite. Você falou da família idealizada e me veio à mente quando eu tinha 14 anos e eu me senti insatisfeita com a relação que eu tinha com os meus pais, por ver a relação que os meus amigos tinham com os pais deles.
E quando você trouxe a questão da família idealizada, eu idealizei uma relação e busquei essa relação com os meus pais. E quebrei, rompi, né, uma barreira que existia dentro da família, da relação, da dificuldade mesmo, né, que os meus pais tinham em se comunicar com os filhos, né, com a relação da afetividade, enfim. Então, rompi algumas barreiras. Como eu era a penúltima filha, talvez para mim tenha sido mais fácil, né? Até no período em que realmente estava, eu consegui romper essa barreira e conseguir uma relação muito mais leve, muito mais tranquila com os meus pais. Mas isso me custou um pouquinho caro, né? Porque aí geram ciúmes, né? Por muitas vezes a não compreensão de alguns irmãos, porque eles começavam a dizer que eu era queridinha, ainda dizem até hoje, né? É a queridinha. Então, mas e aí eu tive a oportunidade de dialogar com alguns irmãos meus e dizer, né, a trajetória que eu caminhei para chegar até onde eu cheguei, a esta relação mais tranquila, que eles, por muitas vezes, me chamam de queridinha por conta disso, né, para eles entenderem que não caiu do céu. Eu precisei buscar e estar naquele lugar, né, que as coisas acontecem e a gente precisa buscar, né, nessas relações. Ok. Essa questão da família idealizada, eu me identifico com o que ela falou também, dessa questão de que, às vezes, a gente se coloca em uma posição diferente em relação ao outro, e isso transforma a sua relação com ela, e, às vezes, as outras pessoas não entendem, né, isso. Mas eu nunca idealizei uma outra família ou outras pessoas, mas sempre idealizei uma formatação de que minha família se relacionasse. E ainda idealizo até hoje uma formatação que eu acredito que seria o ideal. Mas, enfim, né? E você vai levar isso adiante, não é? Com certeza. Isso que é bom, né? Você tem um projeto aí, né? Então, complementando aí o que essas duas colegas falaram, o que eu posso dizer é que a questão da idealização quando você vibra que você gosta de muitas pessoas, você gosta de se comunicar, você gosta de estar confraternizando, a minha família só se junta ou em enterro ou em confusão. Nunca é diferente das outras, por acaso? Nunca em confraternização, vamos fazer uma festa, vamos nada disso. Ou é por problema, ou já é para, né, dar os finalmente lá, o até logo. Então, a idealização é justamente isso, é que a gente gostaria que os nossos pares, não é, sobretudo aqueles consanguíneos e mais próximos, que eles tivessem uma aproximação maior para que a gente pudesse se sentir mais confortável, para que a gente pudesse se sentir mais acolhido, para que a gente pudesse efetivamente trocar o que a gente tem de melhor. Porque, segundo o que eu já ouvi aqui em alguma palestra, alguma aula, nós somos a nossa melhor versão nesse momento. Com certeza. Então, isso é verdade. A gente gostaria de trocar isso e de oferecer isso para aquelas pessoas que, por nossas escolhas, segundo nas doutrinas espíritas, não é, são aquelas que estariam com a gente, mas só que são universos dentro de um universo, e para a gente conseguir fazer isso é muito difícil, né? Família, a gente vai agora... Esse primeiro momento, vocês lembram do objetivo, né? Primeiro, a gente ia ver a família dentro da sociedade, a família como núcleo de desenvolvimento da sociedade, que foi isso que a gente estava conversando até agora. Por isso, os modelos de família, né? As implicações desse modelo. E agora a gente vai começar a verticalizar um pouco mais, né? Agora a gente vai começar a verticalizar no sentido de eu dentro da minha família. Eu responsável por minha família. E a responsabilidade que eu estou falando aqui não é a responsabilidade de provedor. Não, não é nesse sentido. É muito mais que isso. Como eu desempenho o meu papel de filha.
como eu desempenho o meu papel de mãe, como eu desempenho o meu papel de pai, por aí lá vai, como eu desempenho o meu papel de amigo na família espiritual, que é uma família onde não há vínculos nem consanguíneos nem sociais. O vínculo é da amizade, o vínculo é afetivo. Como eu desempenho esse papel? Responsabilidade nesse sentido, certo? Porque existem papéis pré-determinados. Mãe tem que ser assim, pai tem que ser assim, né? A sociedade nos coloca, às vezes, verdadeiras armaduras, né? Mas nós somos espíritos singulares, que estamos aqui numa jornada de aprendizado. E aí a gente tem o direito de ser o que se é. Afinal, Jesus já disse isso. Torna-te o que és. Né? Nós temos que buscar, e vocês estão começando a ULI, né? Mas acho que já devem ter percebido isso, que o objetivo da ULI é mostrar a cada um de nós quem somos. Sabe qual é a pergunta do ciclo 2? Quem sou? Essa é a pergunta que vocês vão responder no ciclo 2. Né? No ciclo 1 é o que eu vou conhecer. Então, ainda é algo bem panorâmico. Mas, quando você chega ao ciclo 2, aí a gente começa a verticalizar. Quem sou? Porque nada mais me define. Não é o pai, nem a mãe, nem ser avó, nem ser professora, nem ser médico, nem ser advogado. Nada disso me define. O que é que me define? O que é que nos define? De fato. Gente, eu sou um espírito imortal. É isso que me define. É isso que define a você, 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 a você. A minha definição é essa. Eu sou um espírito imortal. Porque o resto, gente, é transitório. O resto é transitório. O que é que vai permanecer quando Isolda aqui desencarnar? Só vai permanecer o espírito de Isolda. Pode ser até que, durante algum tempo, eu ainda me veja no mundo espiritual como Isolda. Mas depois essa Isolda vai se dissolvendo, porque eu vou descobrindo que eu já fui Maria, que eu já fui João, que eu já fui Pedro, que eu já fui não sei quem, que eu fui não sei quem. E aí isso aí vai se dissolvendo, e eu crio um outro ego espiritual, que vai ser a soma, ou até posso escolher, como Emmanuel fez, né? Escolher um personagem que ele tinha sido. Ah, não, eu me identifico muito com esse personagem que eu fui, então eu vou me ficar com ele. Né? Mas o que é que me define, de fato? Eu sou um espírito imortal. Essa é a minha busca. Essa é a nossa busca. E esse é o objetivo maior da ULI. O objetivo da ULI é fazer com que nós saiamos daqui sabendo que o que nos define é que somos espíritos imortais. Há algo que permanece, o mais é transitório. Mauro hoje é meu filho, mas e daqui a 50 anos? E daqui a 100 anos? E há 200 anos atrás? Quem foi ele na minha vida? Será que ele estava na minha vida 200 anos atrás? Será que ele foi meu marido? Foi meu pai? Foi meu inimigo? Certo? E daqui a 100 anos na frente, quem será ele? Ele terá da minha vida? Pode não estar mais na minha vida. Pode ser que nossos caminhos se
Um vai para aqui, outro vai para lá. Cada um pega o seu caminho diferente, né? Então, tudo é transitório. Meu filho não existe. Ele está como filho nessa encarnação. Ele está como marido nessa encarnação. Ele está como filha nessa encarnação. Na outra pode ser completamente diferente. Certo? Então, quando a gente integra a ideia de que somos espíritos imortais, tudo em nosso entorno muda. Mas vamos voltar para a aula. Não sei por que foi que eu fiz esse... Bom, vamos lá. Então, nós temos uma família carnal, né? Que é a nossa família originária, cujo vínculo é consanguíneo, não é isso? Temos uma família constituída, cujo vínculo é social, né? O sogro, a sogra, né? O cunhado, são vínculos sociais. Concorda comigo? E dentro desse núcleo aí, desse núcleo psíquico de aprendizado, né? Que estamos inseridos, né? Primeiro, a família originária, a gente pode escolher e pode não escolher, depende. Né? Isso aí vai depender de cada projeto encarnatório que tem aqui na sala. E cada um, com certeza, é diferente do outro. Não existe projetos encarnatórios iguais, né? Porque, como somos singulares, cada projeto encarnatório é um, certo? Então, há aqueles que podem escolher suas famílias, mas a Adenal até coloca que a grande maioria não é escolha. Né? Que a grande maioria não é escolha. Né? Então, a família originária é aquela família que a gente pode ter escolhido ou que, de repente, a gente pode ter nascido nela. Ponto. Por quê? Para quê? Aí está de acordo com o nosso plano espiritual, o projeto espiritual nosso. Né? Porque vamos estar ali. A família constituída também, né, já é um pouco diferente, porque a gente tem o livre-arbítrio. Eu posso me casar com o João, ou posso me casar com o Pedro, posso me casar com o João, me separar, depois me caso com o Pedro. Né? Enfim, a gente aí já tem um livre-arbítrio, um certo livre de escolha. Né? Na família originária, a escolha é quase impossível. Agora, aí a gente já tem uma grande possibilidade de escolher. Não é isso? Bom, e aí... Adenauer diz o seguinte, define família dessa forma. Família é um campo de processos de aprendizagem, onde os sentimentos são devidamente experimentados e o resultante da experiência relacional analisado e internalizado. Essa é uma definição dele, que ainda não é abrangente, que depois ele vai dar uma segunda que vai ampliar um pouco mais. Né? Então, é um campo de processos de aprendizagem. Eu falei antes, a família é um núcleo psíquico de aprendizado. É ali onde a gente aprende a amar, a odiar, a brigar, a falar, a andar, né? A gente tem N habilidades que a gente aprende na família. N sentimentos que a gente aprende na família. Não é isso? Então, é um campo de processos de aprendizagem. Essa família está me ensinando alguma coisa. E eu quero que vocês pensem na família de vocês agora, nesse sentido. E eu estou também nela ensinando. Eu estou aprendendo e ensinando. Porque, como é um campo de processo de aprendizagem, eu sou aprendiz, mas também estou ensinando ao outro que está ali comigo. Eu quero que vocês pensem na família agora dessa forma. Não mais como pessoas juntos, como pai e mãe,
ou como filho e avô, ou como amigo, mas o que é que eu estou aprendendo nessa família? E aí vem a questão da responsabilidade aí. Responsabilidade nesse sentido, né? Deu para entender? E esses processos que são vivenciados na família, eles são internalizados, são experiências que nós internalizamos, experimentando, e fica lá guardado na memória do nosso perispírito. Também vocês já tiveram aula sobre perispírito, não é? Ok. A gente tem uma memória perispiritual. Então, todas as vivências, todas as experiências vão ficar lá armazenadas. Certo? E aí, nesse núcleo psíquico de aprendizado, eu posso ter os afetos e os desafetos. Concordam comigo? Tem aquele irmão que eu não sei, mas tem alguma coisa que não bate, eu e ele, né? Pois bem, esse irmão é o grande mestre que está me ensinando alguma coisa. Vá lá e aprenda com ele. Certo? É ele que está ali, ele veio para lhe ensinar. E você veio para aprender com ele e veio também ensinar ele alguma coisa. Tem uma troca aí que precisa ser feita. Aquela pessoa da família que mais lhe incomoda é a pessoa que mais tem o que lhe ensinar. Espiritualmente, viu, gente? Estou falando a nível espiritual. É fácil? Não, Isolda, não é fácil. Nós sabemos, não sabemos? Aqui na nossa pele, sabemos que não é fácil. Mas é verdade. Essa é a mais pura verdade. É ali que está o meu aprendizado. Não é o irmão que eu saio, brinco, bato papo. Não, esse aí não tem nada para me ensinar. Já aprendi tudo com ele. O que vai me ensinar é aquele ali que me incomoda. Por que o que nele me incomoda? Né? Por quê? O que há entre nós? Será que esse incômodo é dessa vida? Ou a gente tem uma história já passada? Eu li um livro, eles eram irmãos gêmeos, um era espírita, o outro não. E esse que era espírita, né, ficava conversando, querendo trazer esse irmão para, digamos assim, convertê-lo ao espiritismo e não conseguia. Né? Não. Essa aí é a sua praia, não é a minha praia. Certo? E ele ficava chateado, porque em tudo mais eles se davam bem. Mas ali, naquele momento, na questão da religião, da maneira de ser, o irmão dele tinha uma outra forma de ver o mundo. Né? E ele achava que o propósito da vida dele era fazer com que aquele irmão se tornasse espírita. Né? Bom, e aí ele desencarna. E desencarna se sentindo frustrado porque ele não conseguiu fazer com que o irmão dele se tornasse espírita, porque para ele, né, era o propósito de vida dele seria esse. E quando ele desencarna, passado algum tempo, na erraticidade, ele descobre o seguinte, que eles já vieram como irmãos, ou como conhecidos,
ou como pessoas que viviam na mesma família, 5 encarnações. E nas 5 encarnações, João matava Pedro. Ou Pedro matava João. Entenderam? Eles se matavam. Numa encarnação, um matou o outro. Aí veio na outra encarnação, o outro matou. Então, pela primeira vez, eles vieram gêmeos e eles não se mataram. Então, o grande propósito não era fazer com que o irmão virasse espírita. O grande propósito era que eles vivessem uma encarnação sem ódio, sem terror, sem mágoa. Aí foi que ele compreendeu. Né? Então, é isso, certo? Aquele que mais me incomoda é aquele que pode me ensinar. Por isso que é um campo de processo de aprendizado. É um núcleo psíquico de desafetos e afetos. E a gente aprende com os afetos e com os desafetos também a gente aprende, né? É isso? Certo? Na família também existe um campo dos desencarnados. Tem uma influência dos desencarnados muito grande dentro da família. A avó, que está presa ainda ali. O pai, que morreu, mas que continua presente na família. Certo? A gente tem que pensar isso. Que é um campo de processo de aprendizagem de espíritos encarnados e desencarnados. Não sei, vocês já assistiram o ciclo básico? Talvez não, mas pode ser que aqui tenha alguém que já está no espiritismo há algum tempo. Já assistiram Mediúnicas? Ali balançou a cabeça. Já. Pois é. Na mediúnica não aparece, às vezes, o pai cobrando do filho? Então, ele desencarnou e continua pai. Ou o filho com mágoa do pai? Ele desencarnou e continua filho. E a mágoa que ele tinha do pai, ele levou com ele. Certo? Vocês vão ver isso. Com o passar do tempo, vocês vão ver isso aqui. Porque quando a gente desencarna, a gente não muda. Eu vou desencarnar e vou continuar sendo Isolda. Quer dizer, Isolda e Teda. Não Isolda personagem. Isolda espírito, com tudo que meu espírito aprendeu e vivenciou, todas as experiências dele. Eu não vou me transformar em outro espírito, em uma outra pessoa, ou melhor, ou pior. Não. Né? Certo? Então, vamos lá. Viver em família é estabelecer como norma pessoal de extensão das relações entre os membros do grupo. O impulso para o crescimento pessoal de todos, o respeito às limitações de cada um, a compreensão das diferenças entre eles e a permanente busca pela construção da amizade. Né? Isso que a gente tem que buscar na família, essa convivência fraterna, que às vezes não é possível. Porque existe família sem conflito? Não. Não existe família sem conflito, porque nós estamos num núcleo psíquico de aprendizado. Um núcleo onde você coloca N pessoas singulares. Que cada espírito que está ali naquela família é um espírito singular, único. Né? Então, pode ser até que haja desavenças, pode ser até que haja conflitos fortes. Né? Eu não sei como são as famílias de vocês. Eu posso contar um pouco da minha família. Por exemplo, eu tenho uma irmã que levou 10 anos sem falar com o filho por uma briga, questões financeiras. Certo? Olha só o conflito. Né? Não sei como é a família de vocês. E não adiantava a gente conversar com ela.
ou conversar com ele, né? Eles se tornaram inimigos. Qual foi o motivo? Dinheiro. Certo? Então, o amor, o dinheiro ultrapassou, transcendeu o amor que ela tinha por ele e o amor que ele tinha por ela quanto mãe. Foi preciso vir a pandemia, e aí eles se reencontraram. Na pandemia, eles se reencontraram. E agora já são de novo mãe e filho. Eu não sei como é a família de vocês, mas na minha família tem conflitos dessa natureza, assim, né? Hein? Desse naipe, exato. Desse naipe, né? E que eu tenho que aprender a conviver, né? A única coisa que eu podia fazer é o quê? Bater um papo com ela, isso eu fiz. Bater um papo com ele, eu também fiz. Mais do que isso. Era o destino deles dois, né? Era a tarefa deles dois, era o que eles tinham que aprender aqui, né? Então, tem esses conflitos que aparecem na família. Não sei como são a família de vocês, mas é isso que eu quero que a gente comece a pensar. Como é que estão vocês dentro das suas famílias? Eu sou aquele que aglutina ou eu sou o desagregador? Eu sou aquele que traz a briga ou sou aquele que, na hora da briga, eu vou apaziguar? Como é que é? Como é que é a minha atitude? Como é que eu aceito a diferença do outro? Como é que eu convivo com a diversidade do outro dentro da minha família? Eu aceito que ele seja evangélico. Estou falando porque vocês são espíritas, né? Eu aceito que ele seja evangélico. Inclusive, converso com ele sobre isso. Ou eu quero impor a ele a minha religião, a minha doutrina. Como é que é? Como é o meu comportamento dentro dessa família? É isso que a gente tem que começar a pensar. Certo? Como é que eu estou inserido nessa família? Porque o outro é o outro. Eu só posso mudar eu. Se eu quiser fazer alguma transformação na minha família, eu tenho que começar por quem? Por mim. Eu tenho que mudar a mim. O outro é o outro. Diga. Eu estou ouvindo, viu? Só vou pegar uma água. Na verdade, era só sobre esse assunto. Eu acredito que, assim, falando de uma experiência pessoal, enquanto você falava, você pensa muito nas suas intenções, eu acho, para a sua família. Então, acredito que todo mundo tenha pensado em boas intenções, né? Que sempre a execução é no objetivo de ajudar, de auxiliar, de fazer pelo outro, se colocando como protagonista, né? De fazer o bem, enfim. Mas pensar também como nós somos flexíveis para entender o que não nos cabe, respeitar a vontade do outro, entender que existe um limite, respeitar realmente, né? Que o nosso melhor é diferente do que a pessoa precisa, do que a gente quer dar e do que o outro quer receber. Então, me veio muito isso porque quando a gente vai refletir, a gente se coloca muito nessa posição de não, eu facilito, eu ajudo. Por mim, eu iria orar todo dia por essa pessoa, chamo até para orar, chamo para fazer evangelho, chamo para fazer... Mas, na verdade, a gente não percebe que, mesmo querendo muito bem, nós não nos flexibilizamos, não facilitamos esse contato mesmo, esse meio de campo para tornar as coisas mais acessíveis, mais tranquilas, sabe? É porque o nosso ego não deixa, né? O nosso ego ele é impositivo. Ele quer sempre ter razão. Ele quer sempre estar no comando das coisas, né? Aí, o que é que a gente tem que fazer nessa hora? A gente tem que aliar o nosso espírito. Você acha que a gente está fazendo a divisão? Não, não estou fazendo a divisão. É apenas uma coisa didática para você entender melhor, né? Porque nós somos espíritos, né?
Nós somos espíritos numa jornada encarnatória nesse momento, né? Mas muitas vezes a gente esquece disso, gente. Mas muitas vezes a gente esquece disso, né? E quando a gente esquece disso, aí o que é que acontece? O que a Adenauer chama de personagem, que é o ego. Aí o ego chega e toma o domínio e começa a comandar a vida, quando a vida não pode ser comandada pelo ego. A vida tem que ser comandada pelo espírito que somos. É ele que tem que tomar as rédeas. É fácil? Não. Não é fácil. Mas é possível? É possível. Existem N pessoas que a gente conhece que isso foi possível. Certo? E outra coisa também, Larissa, que eu queria que você refletisse é o seguinte: a gente só dá aquilo que a gente tem. Você não dá mais do que você tem. Como o outro também só vai lhe dar o que ele tem. Não exija do outro. Tem um limite dele, ele só pode ir até ali. Você também, você só pode ir para o outro até ali. Ali é seu limite, você para, certo? É preciso respeitar tanto o limite do outro, quanto o seu próprio limite. Porque se você ultrapassar o limite, não vai ser bom nem para você, nem para o outro, certo? Bom, vamos lá? Alguém mais quer colocar alguma coisa? Então, agora eu quero um exercício individual. Escolha um papel que você exerce na família. Escolha um papel que você exerce na família. Filho, pai, mãe, amigo, tio, sobrinho. Vocês escolhem um. Então, agora eu quero ouvir vocês. Eu disse que isso ia ser uma conversa. Eu já falei demais. Conversa pressupõe que o outro também converse, né? Porque se ficar só eu conversando aqui, não é uma conversa. Vamos lá? Diga. Qual a dificuldade? A dificuldade é que eu acho que eu desenvolvo vários papéis. Dependendo da situação, dependendo da pessoa. Muitas vezes eu sou filha de minha mãe, mas muitas vezes eu sou mãe da minha mãe. Uhum. Que ótimo. Muitas vezes eu sou irmã da minha irmã, mas muitas vezes eu sou filha. Sou mãe. Sabe o que é isso que você está fazendo? Desidentificação de papel. Você está se desidentificando do seu papel. Porque quando a gente é filha, a gente cria aquela armadura que eu falei. Então, eu sou filha e você não. Você já está começando, eu deixo de ser filha agora e passo a ser mãe. Então, você se desidentifica do seu papel de filha, né? Isso é muito bom, porque você passa a olhar sua mãe de outro jeito. Não é isso? Porque como é que a gente tem que olhar as pessoas que estão à nossa volta? Como é que a gente tem que olhar para o outro, gente? Como foi que Jesus olhou para a gente? Com amor, né? Com amor. Com amor, sim. Mas isso implicava o quê? Ele olhava para a gente e via o quê? Ele via o espírito que somos. Por isso que o que ele disse, 2000 anos atrás, a gente está estudando ainda. Eu sou coordenadora do ciclo 8. E o ciclo 8 é Jesus, o arquétipo humano. No ciclo 8, vocês vão estudar Jesus. E aí a gente diz assim, pô, mas ele falou isso há 2000 anos atrás, ainda vale até hoje? Vale. Ainda é o ensinamento que eu posso seguir ou aprender. A Adenauer disse, não gosto. A Adenauer já me disse, não fala seguir, fala aprender. Né? Eu ainda posso aprender com ele? Posso. Né? Exatamente isso. Porque você olha para o outro, não é minha mãe, não é meu pai. É um espírito que está aqui comigo numa jornada de transformação. Aí você se desidentifica do seu papel de filha e passa a olhar ela com outro olhar. Ela chegou a se emocionar. Mas é isso que acontece. Muito bom. Isso é muito bom. Certo? Você olhar para o outro e dizer assim, aqui está
Alberto. Não está Alberto. Está o espírito que hoje está aqui, convivendo comigo 2 horas, porque eu não sei se a gente vai se ver ainda, né? Com certeza, né? E que eu olho para você e vejo todo o seu empenho, porque isso está evidente no seu olhar do aprender. Certo? Então, é isso. Eu me coloquei agora no lugar de Fernanda, não só como mãe e filha, mas, assim, quando ela disse que ela se sente como se ela exercesse vários papéis, eu me sinto como o pilar da minha família. Tanto como esposa, como mãe, como filha, como irmã. Então, assim, eu sou o tempo todo a pessoa que tem que estar com a palavra positiva, com a força, com a decisão, com a orientação, com a iniciativa, sabe? Então, assim, às vezes a gente se sente mãe ou filho em várias situações. Minha mãe, várias vezes ela passa a ser minha filha. Meu marido, às vezes, ele passa a ser meu filho, meu irmão, meu amigo. Aí também é desidentificação de papel. Então, assim, e meu filho passa, às vezes, a ser meu pai. Ele é uma pessoa, assim, muito madura, apesar de ter 18, vai fazer 19 anos, mas ele tem várias vertentes dele, assim, várias coisas que eu acho que ele não condiz à idade dele, e ele me orienta, e ele me incentiva, e ele está comigo, aí eu me sinto acolhida, eu me sinto protegida com as decisões que ele me ensina, né, me orienta a tomar. Então, quando ela falou isso, eu me senti assim. Então, às vezes, a gente se sente até como se nós fôssemos... não que isso fosse um fardo. É isso que eu ia perguntar. Mas a gente eu se sente... estava esperando você terminar a fala para perguntar. Essa história de ser a pessoa que é a referência da família, isso é um peso para você? Porque, se for, saia correndo disso. Mas, né? assim, eu não sei se Fernanda também, mas eu estou aprendendo a lidar com essa situação. Então, assim, hoje eu sei dizer não, hoje eu sei fazer de conta que eu não estou vendo aquilo, hoje eu entendo que é um processo de cada um. Então, assim, é um aprendizado que eu venho tendo constantemente, mas que isso também, às vezes, cansa, né? A gente fica... Cansa, pois é. Aí você tem que... Olha o que eu falei para a Larissa distante. Você tem que ver seu limite, né? Isso. Qual é o meu limite? Eu vou até aqui. Agora, daqui eu não vou passar, não. Me ausentar um pouco e deixar que cada exato. um Aí você se tranca no seu quarto, ou faz uma viagem, ou vai para a ilha, faz qualquer coisa, né? Porque também, se você fica ultrapassando o seu limite, não é nada agradável. Não é verdade? Alô. Boa noite. Esse assunto família, gente, assim, me deixa um pouco emocionada, né? Porque família é tudo, né? Enfim, eu me identifico muito com o que a colega falou ali também, até porque quando você estava falando lá do início, né, da família, de como vivemos nela, para mim, falar da minha família assim... eu não sei nem quando você pergunta onde eu estou dentro da família, né? Minha mãe me teve com 15 anos. Então, foi uma criança gerando outra. Filha de uma adolescente. Isso. E estrutura familiar também é tudo, né? E a minha mãe, ela não teve isso. Olha só como você deve olhar para sua mãe, né? Você é filha de uma adolescente, isso. Viu? Então, eu não tive amor de mãe. Eu tive amor de vó. Eu tive... A minha mãe me teve, saí da maternidade, fui para a mão da minha avó e fui criada pela minha avó. Então, há um tempo atrás, eu mudei um pensamento, porque eu dizia que minha mãe era a minha avó e não a minha mãe. Até pela forma que ela me tratava. Aí eu pensei muitas coisas aqui durante a aula. Será que eu era para ter vindo nessa família mesmo? Será que eu era para ser filha da minha mãe e não da minha avó? Mas, com o tempo, eu comecei a perceber e me colocar no lugar da minha mãe, de tudo que ela passou. Ela não teve infância, não teve adolescência. A forma, né, como ela me tratava, sem amor, sem carinho, era uma forma, foi a vida dela também. Então, eu troquei. Quando ela gritava,
eu procurava dar amor. Quando ela precisava das coisas, eu procurava ajudar da melhor forma. E quando eu via que ela brigava muito com os meus irmãos, eu sempre chamava muita atenção. E ela foi aprendendo com isso. Ela foi aprendendo, até que um dia ela já começou a me abraçar, já começou... Eu não chamava ela de mãe, eu chamava ela pelo nome, né? E hoje eu chamo minha mãe. E ensino os meus irmãos que chamavam ela também pelo nome, de chamar ela de mãe, porque é a nossa mãe, né? Então, a gente tem que realmente se colocar no lugar do outro. E hoje a gente não se vê muito, e eu procuro entender o lado dela, deixo ela no tempo dela, quando ela quer me procurar, ela me procura, a gente conversa. E hoje eu já sei exatamente onde é o meu lugar, né? Ok. Porque o que você tem que... você fez algumas perguntas no início, né? Não sei se foi essa família onde eu nasci, não sei o que, se minha mãe era minha mãe, se minha avó era minha mãe. Essas perguntas não têm muita importância, não. O que tem importância é o seguinte, que você está aprendendo nessa família. O que você está aprendendo nessa mãe adolescente, que não deve ter sido fácil, nem para você, nem para ela. Né? O que é que seu espírito está aprendendo nessa vivência? Isso que é importante. Isso que você tem que... ter consciência disso, entendeu? Se era mãe, se a avó que era mãe, isso é de menos importante. Importante é o que você viveu, é o que você experimentou. Então, é o seguinte, qual a dificuldade, né? Eu tinha perguntado qual é o seu papel e qual a dificuldade. Eu coloquei ali algumas dificuldades, né? Que às vezes a gente tem para estar inserido nessa família. Tempo, eu preciso trabalhar. Não tenho tempo para a família. Preciso trabalhar. Né? Normalmente, pai, mãe, os provedores, né, têm essa queixa, né, do tempo, que o tempo é insuficiente para a família. Será? Será mesmo? Né? É algo que a gente tem que pensar. Aqueles que acham que o tempo é insuficiente, pense se realmente o tempo é insuficiente. Né? Porque a questão não é quantidade, a questão é qualidade. Né? Você pode estar com o seu filho o dia inteiro e não estar. Você pode estar com o seu amigo o dia inteiro e não estar com ele. Porque você está ausente. Está ali só seu corpo. Seus pensamentos, suas emoções estão em outro lugar. Então, o problema não é quantidade, é a qualidade. Na hora que eu estou presente. Eu estou inteiro aqui com você. É um minuto, mas eu vou estar inteiramente com você. Isso é que vai fazer a contabilização. Não é pela quantidade, é pela qualidade do relacionamento. Né? Alguns dizem que superproteção, outros falam de mágoa. Enfim, são algumas palavras que eu coloquei ali que tem muito a ver com o nosso relacionamento, com essa família carnal, essa família constituída. Mas eu vou querer entrar em outra família agora. Eu queria ampliar agora, porque já desde o início, Larissa e Thaís e alguém ali, foi aquele rapaz da blusa branca, trouxe, que é a questão da família espiritual. A família onde o vínculo não é nem consanguíneo, nem social. Né? Qual é o vínculo da família espiritual? É o vínculo afetivo. Né? São pessoas que estão conosco por afeto. Pode ser até da família carnal, pode ser até da família social. Né? Mas esse conceito amplia o conceito de família que você falou. Se lembra? Que é aquela pessoa com quem eu tenho afinidade. Não sei se vocês já ouviram, ou se vocês têm, ou se vocês conhecem pessoas que dizem, ele é meu amigo, mais amigo meu do que meu irmão. Né? Tem muita gente que diz isso. É pessoas que a gente se encontra e pronto. É minha família ali. Né? Você sente que aquela pessoa faz parte da sua vida. Né? Aqui na ULI, nós costumamos dizer que nós somos uma família espiritual. E é verdade. Né? A gente vai conhecendo as pessoas aqui na ULI,
Os trabalhadores, principalmente. Estou dizendo verdade? Não é verdade? A gente vai se conhecer. Hoje eu conheci ela, né? Eu não conhecia, mas já conheci hoje. E a gente vai, essa família vai ficando cada vez maior, cada vez mais imensa, né? Porque tem um laço afetivo que une os trabalhadores da ULI, que é impressionante, né? É uma família mesmo, né? E o vínculo não é social. O vínculo não é consanguíneo. O vínculo é olhou, bateu e gostou, acabou, fim de papo, né? Essa é a família espiritual. Ela pode ser a minha família carnal, mas pode não ser a minha família carnal, né? Eu vim encontrar essa família aqui, em 2013. Eu cheguei aqui na ULI, comecei a trabalhar na ULI em 2013, né? Então, lá se vão o quê? Quantos anos? Quem é bom de matemática? 9 anos. Quase 10, né? Quase 10 anos. E teve gente aqui que, na hora que eu olhei, eu falei, mas eu conheço essa pessoa faz tempo. Faz muito tempo que eu conheço essa pessoa. A ideia de que você conhece há muito tempo. Que é um vínculo que foi formado em outras encarnações. Né? A família espiritual, além de ser um vínculo afetivo, é um vínculo que perdura, porque ele é um vínculo que está vindo de outras encarnações. Né? São vínculos já que a gente já tinha. E aí há uma comunhão de pensamentos, de ideias e uma ética que une os espíritos antes e durante a encarnação. Por isso que, quando a gente chega, a gente se sente na família, porque há a afinidade que você falou, afinidade de propósito. Né? Então, você se sente, pô, aqui é o meu lugar. Eu me lembro que, assim que eu cheguei aqui na ULI, eu adorava vir para esse auditório e sentar ali, onde está aquele rapaz de cor-de-rosa, ali mesmo. E eu sentava ali e fechava os olhos. Eu estava num momento bem difícil da minha vida, e, quando eu sentava ali, a ideia que eu tinha, o que eu sentia, a percepção que eu sentia, porque era sentimento mesmo, era que tudo se encaixava. Tudo ficava no lugar que devia estar. Não sei explicar a vocês, porque dizer em palavras, né, o sentimento, a gente traduzir em palavras sentimento, às vezes é difícil. Mas era assim. Eu ficava ali, fechava os olhos, e aí, de repente, tudo se harmonizava. E aí eu ficava ótima. Né? Então, é assim. E até que um dia que eu falei assim, eu achei meu lugar. Aqui é meu lugar. E fui, né? Daí estou aqui até hoje. E pretendo não sair até o dia que eu for. Mas aí talvez eu vá pular harmonia lá em cima, né? Quem sabe? Bom, gente, vamos lá. Fundamental a sintonia da frequência vibratória entre esses seres, certo? E é uma relação construída ao longo de muitas passagens, nos planos carnal e espiritual. Então, vocês têm que começar a pensar também. A minha família, essa família onde eu estou inserida, é também a minha família espiritual, é a família com os meus propósitos, com as minhas afinidades, né? Certo? Isso aí também é uma coisa para se pensar, para se refletir, né? Porque essa família é básica. Nós somos, eu acabei de falar isso logo no início da aula, o que nos define a imortalidade. O que alguém falou aqui, estou repetindo. O que nos define são os espíritos imortais. Então, a família espiritual é que vai nos dar sustentação. Certo? A família carnal, ela é transitória. Desculpe, papai, desculpe, mamãe, mas a família carnal é transitória, gente. Ela tem princípio, meio e fim. Certo? Ela acaba. Vai ter uma hora que ela não vai existir mais. Você vai estar no plano espiritual. E lá no plano espiritual vai ser diferente. Vai ser outras pessoas.
Você vai encontrar pessoas que você até tinha esquecido, mas que estão lá lhe esperando, né? Ou você vai formar uma nova família no plano espiritual, quem sabe? Já leram os livros de André Luiz? Nosso Lar? Tá, precisa ler, que ele fala disso. Fala exatamente dessa questão da família, né? Quando você chega lá em cima, como é que você fica? Né? Lá em cima ou lá embaixo, ou lá do lado? Não sei, né? Onde é que fica o mundo espiritual. Só sei que ele existe, não é verdade? E que é lá, que é a nossa casa. A nossa origem é lá. Então, essa é a família que a gente tem que buscar. A família carnal é a família transitória. Ela não é permanente, ela é impermanente, ela é líquida. Ela se desfaz. A família espiritual, não. Ela é sólida. Ela é permanente. Ela vai acompanhar as nossas encarnações. E já vem acompanhando as nossas encarnações, né? Já vem acompanhando as nossas encarnações. Deixa eu ver mais o que é que eu diria. E aí a Adenauer traz, então, a definição que eu falei, que é mais ampliada. Família é uma organização de espíritos encarnados ou desencarnados, que, através da convivência, se responsabilizam a executar projetos comuns através da fixação de vínculos afetivos. A nossa busca tem que ser essa. Fácil? Não. Possível? Sim. Essa família aí vai permitir que nós, seres humanos, dê um salto quântico nas nossas vidas. Se essa família espiritual fosse suficientemente grande, muito do que a gente vive hoje, nós não viveríamos. Não existiria a fome, não existiria a miséria, não existiria a guerra, né? Porque todos nós seríamos irmãos. Haveria uma fraternidade. Isso é um sonho? Não. Isso é uma expectativa que a gente tem que realizar. Se não nessa encarnação, em outras encarnações. Se não daqui a 100 anos, talvez daqui a 300, 400 anos, quem sabe. Mas é algo que a gente tem que perseguir, né? Algo que a gente tem que comprar e fazer valer. E o primeiro passo para isso é a gente se saber espírito imortal. É a gente integrar ao nosso psiquismo que somos espíritos imortais. Falando de família, que eu estava lembrando que a Primeira Guerra Mundial foi entre famílias, né? Entre família. É o primo brigando contra o outro primo, e era a Alemanha, Inglaterra, França. Mas o engraçado sobre família, estava falando sobre família, eu lembrei que sobre as famílias da máfia, por exemplo, né? Que eram famílias que se uniam por um objetivo comum. Era. Né? Pois é, Que você trouxe uma família que eu tinha esquecido. A família mafiosa. Que não deixavam de ser. Ele gostou, deu risada. Que não deixavam de ser. E tinha as suas regras, né? Que tinha suas regras. É. E aí eu estava lembrando da situação das famílias, dos conflitos familiares, né? Que nem sempre a família se organiza para oferecer o melhor um ao outro, né? E às vezes justamente criam esses conflitos. Se esses conflitos são bons para a gente aprender, realmente são dádivas. Isso aqui são problemas demais, né? Mas, por exemplo, eu tenho na minha família que minha filha acha que é minha mãe agora, né? Eu perdi minha mãe, aí ela acha que tem que cuidar de mim. E eu acho isso ótimo. Né? Principalmente porque eu estou solteiro, então aí pior ainda a situação, né?
E quando casar, ela vai ficar com ciúme. Aí ela está doida para que eu arranje alguém para poder ela perder a responsabilidade. Mas ainda bem que eu estou tentando tirar ela, desencabecear, tirar da responsabilidade, que não precisa dessa responsabilidade toda, né? Ela tem que ficar calma, resolver as coisas dela. Mas a minha dúvida era essa, se a família mafiosa também estava no meio dessa questão, e não só as pessoas que se juntam por um bem comum ou por uma afinidade, se consideraria a família no mundo espiritual as pessoas que estão se unindo para o mal, vamos dizer assim, né? Em torno do mal, em torno de fazer algo ruim contra outras pessoas. Veja bem, no mundo espiritual a gente vai encontrar a mesma situação, né? Porque o espírito, ele parte daqui do mesmo jeito que ele estava, a evolução dele, porque como alguém colocou aquilo, me lembra. Hoje eu sou a minha melhor versão. Então, quando eu desencarnar, eu vou levar essa versão minha para lá. Eu não vou regredir. Daqui eu vou evoluir, mas eu vou partir para o mundo espiritual com a minha essência, com o que eu sou, com o que eu aprendi até agora, com as habilidades que eu tenho, né? Bom, se eu aprendi, sou uma pessoa, digamos assim, vamos usar uma palavra bem simples, do bem, digamos assim, eu vou para o mundo espiritual e continuo sendo uma pessoa do bem. Se eu sou uma pessoa, digamos, do mal, eu não gosto de dizer isso, porque não existe ninguém do mal, né? Só para questão didática. Eu vou para o mundo espiritual sendo uma pessoa do mal, né? Ou sendo uma pessoa que não trabalhou bem o seu psiquismo, ou sendo uma pessoa que está levando para o mundo espiritual N problemas não resolvidos, melhor dizendo, né? Então, o que é que a gente precisa fazer, cada um de si, né? Resolver os seus problemas, né? Resolver as suas questões internas. Cada um de nós deve cuidar disso, né? Porque não existe a pessoa má, existem pessoas não resolvidas, né? Problemas, pessoas pouco desenvolvidas, né? Pessoas que ainda estão em um estágio, digamos assim, pouco evoluído ainda, né? Onde a coisa material, às vezes, tem mais valor do que a coisa espiritual, né? Enfim. Mas o que eu quero dizer? Então, lá no mundo espiritual, vai estar também esse nível de pessoas, né? Ninguém muda. Desencarnou e mudou, passou a ser bonzinho. Não, isso não existe, né? Então, se ele for uma pessoa da família mafiosa, ele vai levar para o mundo espiritual a ideia dessa família mafiosa, né? Bom, agora o que vai acontecer com ele, não sei, né? Aí fica para a vivência dele. Ok, vamos lá. Deixa eu ver mais o que é que eu tenho para dizer. A gente ainda tem um tempinho. Sim, então, uma organização de espírito para executar projetos, um projeto comum, daí que precisa a questão da afinidade de propósitos, né? Pessoas afins, né? E as pessoas afins, elas se atraem, né? O semelhante atrai semelhante, né? Então, as pessoas afins se atraem, né? Não é à toa que vocês estão aqui hoje, nesse semestre, né, fazendo a ULI, né? Há uma atração, algo os atraiu para cá, né? Talvez a curiosidade, talvez querer se entender melhor. Cada um tem o seu motivo, né? Mas, enfim, há uma afinidade entre vocês, por vocês estarem aqui, né? Não estamos mais no tempo em que uma única pessoa é responsável pelo destino de uma família. Todos agora são convidados a assumir os rumos que o grupo familiar vai seguir. Pais, filhos e agregados são corresponsáveis pelo futuro da família. Diante disso que a gente viu, né? Diante disso que a gente conversou, quer dizer, eu conversei mais do que vocês, queria que vocês conversassem mais, mas, afinal, quem conversou mais fui eu, tanto é que estou morrendo de sede, né? Mas, enfim,
de tudo isso que a gente conversou, a gente chega a essa conclusão, né? Nós somos responsáveis por tudo que acontece na nossa família. Porque eu estou ali diante de um grupo de espíritos em processo de evolução igual a mim. Pode ser até que meu filho espiritualmente seja mais desenvolvido do que eu. Eu, outro dia, estava assistindo uma palestra onde a pessoa falava exatamente disso. Vamos supor que Chico Xavier encarne. E ele vai ser seu... Uma jovem, esse. Vai ser seu filho. E aí, o que é que você acha? Você vai ensinar ele ou ele vai lhe ensinar? Não é? Então, era bem assim. Né? Então, pode ser que os nossos filhos sejam até espiritualmente mais desenvolvidos. E estão ali para nos ensinar. Né? Então, todos somos corresponsáveis por tudo que acontece na família. A culpa não é de fulano. Não existe culpa. Somos responsáveis por tudo que nos acontece, inclusive a nossa família. Isso que eu gostaria que vocês levassem dessa aula. Essa ideia. O que é que eu estou fazendo nessa família? Né? Deixa eu ver se já está aqui essa pergunta. Em que família nos encontramos? E qual é a oportunidade que eu estou tendo nessa família? Um pouco o que eu falei para você. Né? Qual é a oportunidade que eu estou tendo nessa família? Se eu sou um espírito imortal, estou aqui para evoluir. Essa é a minha melhor versão. Mas eu continuo querendo melhorar. Tem uma música que diz isso, né? Quem sabe essa música? Eu sou melhor do que eu era antes. Não tem uma música que fala assim? Né? Então, é isso. Então, eu sou melhor, quero melhorar mais ainda. Né? Quero melhorar. Então, eu vou aproveitar todos os recursos, todas as ferramentas que eu obtenho nessa encarnação para isso, para conseguir isso. Né? Então, qual é a minha oportunidade? No caso, família. Qual é a oportunidade que eu estou tendo nessa família? De crescer, de aprender, de galgar mais um passo, nem que seja meio passo, na minha evolução. Qual é a oportunidade que essa família está me dando, me oferecendo? E para aqueles que escolheram a família, por que eu escolhi essa família? Para que eu escolhi essa família? Para aprender o quê com ela? Foi que eu vim aprender com ela. Ou o que eu vim ensinar a ela. Também tem a outra vertente. Né? Não esqueça que é uma mão de via dupla. Vai e volta. Era isso que eu queria que vocês levassem dessa aula. Ao final, é só isso que é o mais importante para a gente. Porque cada reencarnação é uma nova chance para atualizar relações e aprimorar habilidades e conhecimentos. Não se trata de uma repetição, mas de uma nova vivência na dimensão espaço-tempo. Seu aproveitamento pode ser melhor na medida em que o espírito se percebe como condutor da sua vida, a qual ele tece junto com Deus. Certo? Cada encarnação é uma chance que foi nos dada de aprimoramento, de crescimento. E a gente vai jogar essa encarnação fora. Eu assisti uma palestra de Divaldo Franco, onde ele coloca isso. Ele disse que quando ele, bem jovem, né, porque Divaldo começou, acho que com 17 anos, se eu não me engano, ele bem jovem, e ele disse a ele mesmo, eu não vou perder essa encarnação. E não perdeu, né?
a obra dele está aí, mostra que ele não perdeu a encarnação dele. Né? Porque, às vezes, a gente se esquece e vai vivendo, empurrando a vida, como se diz popularmente, com a barriga. Né? A gente esquece. E o meio onde a gente vive, né, o nosso meio social, cultural, histórico, ele nos dá N confetes, né, convites. Né? Se você ligar a televisão, o que tem de convite, o que tem de confete, e a gente, às vezes, se perde naquilo e se esquece que é um espírito imortal e que está aqui numa jornada de autoaperfeiçoamento. A gente esquece muito isso. É preciso que a gente sempre acorde de manhã e se lembre. Vá dormir também e se lembre. Né? Senão a vida vai passar por mim e eu não vou passar por ela. Certo? A encarnação tem um significado pessoal intransferível. O que eu vim aprender só pertence a mim. O que cada um de vocês veio aprender só pertence a cada um de vocês. Eu não posso transferir para o outro, porque eu sou singular. E o meu aprendizado é singular, é único. É a minha designação pessoal. Só pertence a mim. Eu posso até conversar com o outro, auxiliar o outro, dar uma mão ao outro de vez em quando. Isso é muito bom, né? Mas o meu caminho é o meu caminho. O meu aprendizado é o meu aprendizado. Parece um pouco de egoísmo, mas não é, não, viu, gente? É porque nós somos espíritos singulares. E, portanto, a nossa vivência é singular. Eu posso ajudar com o outro, eu posso até estar com o outro o tempo todo. Mas a minha encarnação ela é intransferível. Eu não posso dizer, agora eu vou passar para você, aí não dá. Certo? Deus, quando criou a gente, ele criou com propósito. Eu digo assim, Deus botou um chip em cada um de nós, né? Assim, esse chip é Isoda, Isoda espírito, né? Esse aqui é o espírito, tá? Que é o espírito. E aí ele foi criando, né? Cada um com a sua singularidade, né? Então cada um tem as vivências, as experiências que devem ser vividas. Porque, através das experiências vividas, a gente adquire o quê? A gente adquire habilidades. Né? A gente se torna seres mais complexos. E podemos, então, aceitar melhor os desafios da vida, que a vida vai nos impondo, que a vida vai nos trazendo. Porque o bom da vida é exatamente isso, trazer desafios. Porque sem os desafios a gente não vai crescer, a gente vai ficar estagnado. Certo? É o para quê, né? Para que eu estou passando por isso? Para que eu estou vivendo isso? Para que eu estou doente? Para que o câncer? Para que a morte de um ente querido? Para que o luto? O que é que eu posso aprender com tudo isso? Certo? Há sempre um aprendizado a ter. A desconstrução do script pessoal requer a firme decisão de se conectar ao que há mais de profundo em si mesmo, bem como se colocar como autor do próprio destino. Isso eu já acabei de falar disso. Né? Eu sou responsável pelo meu destino, sou responsável pela minha vida. Eu não posso terceirizar ninguém. Ah, não, eu não fiz porque meu pai. Ah, eu não fiz porque meu tio.
Ah, eu não fiz porque o governo... Não, gente. Eu sou responsável pela minha vida. Qual é a minha escolha nesse momento, então? Certo? É isso, gente. Queria agora que vocês conversassem um pouquinho, né, diante de tudo que foi dito. Alguém teria mais alguma coisa a dizer? Porque eu estou terminando. Ou falar de família mexe tanto que a gente até nem consegue falar mais. Não, e tem uma coisa engraçada, né? Houve um ano em que o ciclo básico me chamava para dar aula de família. Aí o ciclo 2 me chamava para dar aula família. Aí o ciclo 3 me chamou para dar aula família. Eu falei, espera aí, tem alguma coisa acontecendo na minha família. Eu preciso parar, e parei. Não vou dar aula de família e vou virar para olhar a minha família. Porque eu achei que era um sinal. Era um sinal que estava chegando a mim. Ó, presta atenção na sua família. Que às vezes a gente se esquece, né? Que foi assim impressionante. Numa semana veio um, veio outro, veio outro. Eu falei, espera aí. Tudo é família? Todas as 3 aulas? Primeiro que eu ia sair repetindo, né, a mesma aula. Ia ser horrível. Né? Eu falei, não, espera aí. Eu não aceitei aula nenhuma. Eu disse, não, eu vou parar e vou olhar para a minha família. Isso é um sinal. E foi. Quando eu parei para olhar para a minha família, tinha um bocado de coisa que eu precisava ver e que eu não estava vendo. Né? Em mim. Não era nela. Era em mim. Né? E aí, inicialmente, eu comecei a ver assim, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí depois eu vi que isso aqui era eu, Isolda.